Então, para detalhar um pouco mais lá o que o Obadias passou, começar um pouco antes, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo as validações desse registro aqui, ó. O S1070 da tabela de processos administrativos judiciais. Se eu entrar aqui em tabelas e pesquisar por processo, aí eu vou encontrar aqui, ó, processos administrativos judiciais, que é essa tabela. Se eu entrar em colunas, eu vou ver as colunas que são usadas nesse cadastro. Perfeito? Só que eu entrei no errado, né? É o de cima. Tava estranhando já. Aí aqui, ó, vai ter aquelas colunas que ele mencionou, ó, tá vendo? TP Proc, TP Proc, ó, que a descrição, né, é tipo de processo. E vai ter o NProc, que é um número em si do processo, que é um texto até 21 dígitos. Se eu entrar aqui na aplicação, deixa eu ver se ela não precisa de senha, não. Ó, então aqui vai ter o tipo de processo, ó, que são exatamente as opções. Tá? Mas como que ele sabe que tem que mostrar essas opções? É que tem uma tabela relacionada. Então se eu vier aqui, ó, em tipo de processo, ó, qual que é a tabela relacionada? É a tabela ES tipo processo judicial. Se eu pesquisar aqui ES tipo processo, não é aqui que eu não estou em tabelas, né? Tem que vir aqui em tabelas e pesquisar. Vamos ver aqui, é esse tipo de processo. Ó, é esse tipo de processo judicial. Então tem uma tabela aqui. Se eu abrir colunas, ele vai ter a descrição e o famoso código. Tá? Então é por aqui que ele faz esse relacionamento. Bom, vamos lá. Então a tabela está aqui. Exibir as colunas. Eu vou ter que validar exatamente esse campo aqui, que é o NRProc, que é o número do processo. Vamos achar aqui a validação. Está aqui. Vou editar as regras. Vou criar a regra. Então ele sempre tem um mnemônico, é sempre o nome da coluna, mais o que ela vai fazer. Eu vou colocar aqui validar. Algarismos, ok? A descrição é... Vou colocar aqui, vai. Validar algarismos do número do processo. Do número do processo. O tipo de regra é de validar. É uma regra do e-social. E eu vou gravar. Vou copiar aqui porque acho que ele pede de novo. Criou aqui, vamos na fórmula, vamos criar uma versão. Acho que ele só pede aqui mesmo. Ele cria, sempre fica inativa porque não está usando ainda. E vamos à fórmula. Tá, ok. Então aqui é aquilo que ele falou, você sempre parte da variável que você quer mudar, né? Então aqui a gente tem uma variável que é a VA error message. Eu vou editar e vou colocar aqui, ó. Aqui entre aspinhas, né? Vou botar aqui número do processo deve possuir 17 ou 21 algoritmo, pontinho, que eu acho que é o padrão que está usando. E aí a gente vai criar uma condição, né? E aí quando a gente cria uma condição, se a gente usar variáveis aqui, ele já vai começar a pedir as variáveis. Então eu vou pegar aqui, ó, VA, porque é texto, né? Uma variável alfanumérico, ponto. E aí vamos criar lá o TPProc, que é o tipo de processo, né? Se ela for igual a 1, perfeito. E
Vamos seguir aqui. Hashtag variável é o tamanho. Então, se é o tamanho que essa variável vai armazenar, é um numérico, vn, tamanho do número do processo, Ops, número do processo. E se ele não for, né? Se ele não for 17 e 21, tá? Então se o tipo for igual a 1 e ele não tiver 17, se o tamanho dele, né, não tiver entre 17 ou 21 disso, ele vai apresentar essa mensagem aqui embaixo. Eu tinha esquecido de colocar o pontinho, né? Então tem que colocar. E aí eu vou gravar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos gravar. Fez. Aí automaticamente, ó, o que foi feito aqui? Ó? Como eu defini aqui que eu preciso da variável tpproc1 coisa, ele já criou aqui do lado, tá vendo? Ó? Que ele precisa dos valores. Tá vendo que já deixou uma interrogação? É que alguma coisa precisa ser feita aí, ó. Tá? Então eu preciso de uma variável que chama tpproc. Perfeito? Então vamos mexer aqui na tpproc, que é o tipo de processo. Aí eu vou fazer aquela coisa doida lá que o Obadias fez aqui, ó, que é um like igual a sss.select percentual código. Isso aqui, quando você põe essa interrogação na frente, você dá um comando aqui que você quer buscar as variáveis aqui. Aqui é tipo uma ajuda, sabe? Um tipo de IntelliSense que a gente não conseguiu fazer ainda mais sofisticado. Então eu vou clicar em variáveis, ele vai carregar tudo. Ele vai trazer vários exemplos, né? E exatamente a maioria deles são esses aqui, tá vendo? Que ele busca o código. Então, o que ele vai buscar? Ó, select, que tá fazendo uma pesquisa lá no banco, tá trazendo o código from, e aí aquela nossa tabela ES tipo processo judicial, se eu não me falha a memória, judicial. Toda a tabela, a chave é o ID, né? Então é xid for igual a @tpproc, que é aquela tabela lá. Mas eu não lembro o que é. Então você vai ter que fazer uma pesquisa aqui, ó. Variáveis, se eu não me engano, ele já traz todas as variáveis do banco, tá vendo? E aqui deve ter uma tpproc, @tpproc, tá vendo? Então tem aqui, então select, tal. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa select, que vai achar um cara só, porque ele está buscando pelo ID, e vai pegar o código e vai armazenar aqui nessa variável que é a vatpproc. Vou gravar. O comentário é obrigatório. Vamos buscar aqui, buscar o código do tipo de processo. Vou gravar. Esse tipo de processo judicial. Ei, mania de escrever jurídico. Judicial. Gravar. Agora foi. Você viu que ele deu um... Se você digitar errado, tentar gravar, ele já avisa. Então ele vai avisando. E agora aqui ele vai ter que pegar o tamanho do conteúdo, que é um len, né? É um len do que? É um len desse campo mesmo, o número do processo, ó, @número do processo. Fez alguma coisa errada aí, mas tudo bem. Vamos lá. Tamanho. Vou botar aqui, ó, quantidade de dígitos do número do processo. Vou gravar, não tem condição, ele não faz nada. Gravou. Então aqui ele vai buscar, vai jogar para essa variável. Depois ele vai pegar um len, né, do que a pessoa digitou na tela. Deixou a variável em branco. Se for 1 e não for
tamanho, né, ou o tamanho não for 17 ou 21, ele vai dar essa mensagem. Essa mensagem ela vai para onde? Vai para essa variável error message, que gera esse último resultado, né, que é nas fórmulas, né, a nossa linguagem é a 3S, né, que é SSS. Então o último resultado sempre vai ser aqui, ó, variável SSS, que nesse caso vai pegar o conteúdo do error message. Agora depois eu vou ver se vai dar certo isso aí. Eu vou escrever o resto e vou testar. E se aí eu perceber alguma coisa, eu vou gravando o vídeo. Bom, consegui fazer a minha regrinha aqui. Vamos ver. Aqui, se eu não preencher nada, o preenchimento é obrigatório. Tá? Por que o preenchimento é obrigatório? Porque aqui, ó, no layout está falando que tem que ter uma ocorrência, não pode ter, não pode ficar em vazio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 0 e 1, pode ser ficar vazio ou preenchido. No caso do número do processo, tem que ser obrigatório, ok? Vou colocar administrativo e vou preencher 10 dígitos aqui, só para a gente ver, ó. Ele vai dar o erro do e-social. Número do processo deve ter 17. Vou colocar 17, ele não vai mostrar mais a mensagem. Travou, maravilha. Ok. Não mostrou mais a mensagem. Ficou um pouquinho lento, mas foi. Vou mudar aqui para judicial. Judicial tem que ter 20. Coisa. Vou pôr 20. Foi. Vou mudar aqui para beneficiário. Né? Vou tentar preencher com 10. Com 20 mesmo, né? Com 20 ele não vai reclamar porque tem que ter 10. Com 10 não dá mais mensagem. Esse tem que estar com 16. Vamos colocar 16. Não deu mais a mensagem. Bom, funcionou. Vamos ver como é que ficou, né, o resultado do código aqui. Bom, até aqui vocês já viram. Aí a condição, até aqui também já estava ok, né? Aí eu coloquei uma outra condição, né? Se o tipo de processo for igual a 2 e o tamanho, né, de dígitos for diferente de 20, ele vai dar essa mensagem. Se o tipo de processo for igual a 3 e o tamanho for diferente de 10, ele vai dar essa mensagem. Se for igual a 4 e diferente de 16, vai dar essa mensagem. E no final ele apresenta a mensagem. O código aqui ele é executado de baixo para cima. Tá? Então primeiro essa linha, tal. Aí para ilustrar, o que eu fiz aqui? Eu criei um código JavaScript. Tá? Que é bem parecido aí com Java, com C#, mais ou menos a mesma coisa. Então vamos entender. O que a gente está criando aqui é uma função, que é validar algarismos. Está aqui. Então estou criando uma função. Perfeito. Tá, vai até aqui. E aí eu vou fazer a primeira linha. A primeira linha vai fazer uma select. Aqui não tem banco de dados, porque é JavaScript, né? Então não dá para rodar. Mas ele vai lá e vai buscar vai executar esse comando lá no banco de dados e vai pegar o resultado e jogar para essa variável. Aí depois ele vai vir para a linha 20. Ó. Então a linha 20 é exatamente isso aqui. O que ele está fazendo? O resultado é a variável. Então ele está criando uma variável chamada VN, tamanho do número do processo, que vai executar essa expressão, que vai ser igual a número do processo tamanho. Fez isso, ele vai para a próxima linha. Mesma coisa, está criando uma variável, erro de mensagem, que vai ser igual a vazio. Perfeito? Aí depois ele vai para a linha 40. A linha 40 tem uma condição, que é um if, né? A condição é um if. Aí o que ele vai executar aqui? Ó? Se tipo for igual a 1 e for diferente de 17 e for diferente de 21, ele vai fazer aqui vai dar essa mensagem, tá vendo? Ó? O que ele vai fazer? Vai pegar o valor da mensagem e vai aplicar essa mensagem. Na linha 50 ele vai fazer a mesma coisa, só muda o if lá, a condição, e vai fazer uma mensagem. E assim por diante, linha 60 a 70. Vamos executar aqui só para a gente fazer um teste. Ó. Então o tipo de processo é 1.
né? Então ele está fazendo o seguinte, tá definindo o valor aqui, está colocando aqui o que o usuário está digitando lá na tela, né? E aqui o número do processo. Ele vai chamar o console aqui, que é tipo um print, e vai executar a função, vai passar o tipo e vai passar o número do processo. Então eu estou passando com o tipo 1, tem 20 dígitos, né? Não pode ter 20. Aí ele executa e vai dar mensagem para o usuário, tá vendo? Número do processo deve possuir 17. Vou preencher 17. Vou limpar a execução aqui. Vou rodar. Ó, a mensagem em branco. Mensagem em branco. Não teve nenhum problema. Essa é a regra. Se eu mudar aqui para 2. Ó, o número do processo tem que ter 20. Então vamos lá. 9, 10, 20. Né? Eu executei e mostrou ali, mas vou executar de novo. Ó. Trouxe vazio. O que você escreve aqui é exatamente o que vai acontecer aqui. Então é só para ter aquela questão de tradução, né? O que eu estou fazendo aqui que se eu fosse fazer numa linguagem normal eu estaria fazendo.